Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o aquecimento, para o treinamento Advogue no Tributário. Eu sou Fabiana Tomé e nós estamos aqui nesta semana e na próxima semana fazendo lives de aquecimento sobre temas da prática tributária, temas relacionados às oportunidades na advocacia tributária por todo o Brasil, temas relacionados à atuação prática, aqueles detalhes que fazem a diferença na prática da advocacia tributária. E esse aquecimento é para o nosso treinamento, para o treinamento Advogue no Tributário, que vai acontecer de 16 a 19 de outubro. Se inscreva aqui, ó, aqui na descrição do vídeo tem um link para você escrever. A transmissão, né, as nossas aulas do treinamento Advogue no Tributário são aulas ao vivo que acontecem às 20 horas aqui no canal do YouTube. Mas quando você se inscreve no treinamento, você tem acesso a coisas especiais, já desde logo um super e-book sobre parcerias no direito tributário. Em relação às aulas, recebe aí os slides, os materiais, tem um privilégio, tem muito mais acesso, então não deixe de se inscrever. Mas antes de fazermos o treinamento, a gente vai para aquele aquecimento, né? Seja para você que está começando no tributário ali com zero de experiência, seja para você que já tem experiência, quer crescer ainda mais, quer identificar ainda mais oportunidades. Então, durante esta semana aqui do treinamento, eu estou conversando com advogados tributaristas, que inclusive são meus alunos lá do Você Tributarista, que é um curso de prática tributária, e que vem aqui trocar essa experiência, trocar essa ideia sobre vários pontos da prática tributária. E hoje, especialmente, nós vamos receber o Emerson Salles para tratar de algo que é relevantíssimo na atualidade. Afinal de contas, quantas vezes você já não ficou pensando, nossa, será que o direito tributário tem realmente futuro? Né? Será que tem vaga para o tributário? Dizem que os advogados, né, que é um ambiente que já tem muito advogado e que, portanto, tem difícil, né? Tem mais advogado do que cliente. Mas no tributário as coisas são um pouquinho diferentes, porque a cada dia mais a demanda cresce e a mão de obra, ou seja, os especialistas realmente que conhecem, que dominam, que sabem aproveitar essas oportunidades, são muito poucos. E a gente vai falar hoje, presta atenção, sobre uma porta de entrada, sobre um futuro do tributário muito promissor, que talvez você não esteja enxergando, né? Ou talvez esteja em dúvida se ele existe mesmo ou não, pois nós vamos conversar aqui com o Emerson sobre a nova fronteira do direito tributário no Brasil. Vamos expandir aqui os nossos horizontes. Então, vou receber aqui com muita alegria, dar as boas-vindas para o Emerson. Emerson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos, a todas. Espero que aqui nesse pequeno bate-papo possamos mostrar para toda essa meninada, vamos dizer assim, acho que já posso chamar assim, professora, toda essa meninada, para dizer e mostrar, tentar mostrar junto com você o quanto é importante o direito tributário, não só para aqueles que residem na capital, mas mais especificamente, a minha intenção é essa, é mostrar que temos uma nova fronteira, e a nova fronteira não está nas capitais, ela está no interior, mais especificamente no local onde se produz hoje toda a agricultura e pecuária do Brasil. Esse é um ponto importante, porque muita gente fala, eu sou aqui numa cidade pequena, eu sou aqui no interior, e aqui não tem tributarista, então será que dá para eu ser tributarista? E acaba querendo ir na onda dos generalistas, perdendo essa oportunidade, que é exatamente chegar primeiro, se especializar num lugar onde a demanda cresce cada vez mais e que são exatamente os lugares mais carentes
desse profissional, né? Mas o Emerson, antes da gente entrar nesse tema, para o pessoal aqui te conhecer, né? Saber de onde que você é, né? Qual a sua jornada, a sua experiência, porque hoje tem pessoas aqui que eu estou conversando, Emerson, que são iniciantes, que estão começando agora, recém-formado, 1 mês, 3 meses de formado, mas tem outras pessoas que eu chamo que são mais experientes, que é exatamente o seu caso, né? Então vamos falar um pouquinho aqui, conta pra gente de onde que você é, a sua experiência, a sua jornada, até para depois a gente entrar no tema propriamente dito dessa nova fronteira no Brasil. Perfeito, vamos lá. Bom, meu nome é o Emerson Salles, eu falo aqui hoje de Fortaleza, tá? Sou advogado, formado desde o ano de 1994, professor, já dei aula em faculdades, em pós-graduações, na área do direito tributário, principalmente de processo administrativo tributário, onde, inclusive, hoje, muito me honra, em face de uma entidade de classe, eu ser conselheiro julgador do CONAT, que é o Contencioso Administrativo Tributário aqui no Estado, mandato que devo encerrar agora no mês de dezembro desse ano de 2023, mas ainda posso dizer, e faço questão sempre de dizer, que pese já todo esse tempo, eu ainda tenho muito sangue no olho, muita vontade de trabalhar. Tanto isso que eu sou muito inquieto, eu não paro, e daí onde eu até descubro essas coisas, vejo esses novos horizontes, imensos horizontes, para aquelas pessoas que queiram mesmo, que estejam como eu, estejam como você, que eu faço até aqui, faço questão de dizer, a nossa professora Fabiana aqui não é mais um guru que está vendendo curso, ela é uma pessoa que trabalha e que sempre trabalhou na área. Afinal de contas, saiu do Mato Grosso e hoje é uma grande professora e advogada no estado de São Paulo. Muito obrigada, Emerson. E, na verdade, a gente está sempre crescendo e sempre aprendendo, né? Então, quem não está andando fica para trás. É como uma escada rolante, né? Se alguém está na escada rolante, você está parado lá, você, na verdade, está ficando para trás. Então, algo que eu sempre faço, vejo que você faz também, e estimulamos todos a fazerem é nunca parar, nunca se conformar, né, com uma mesmice, com aquela situação que às vezes está ali aparentemente confortável, mas que não está trazendo a realização, não está trazendo a satisfação, e sempre buscar o estudo e buscar o aprendizado. Por isso que nós aqui, né, eu, Emerson e tantos alunos e colegas do Você Tributarista, estamos sempre discutindo, rediscutindo, identificando as novas situações, as novas oportunidades. E o Emerson, inclusive, já fazendo aqui uma parte, é alguém que colabora demais, né? Porque uma vez por mês, né, no curso Você Tributarista, uma vez por mês nós temos um encontro ao vivo, né? Um encontro de mentoria, é normalmente o último sábado do mês. Nós começamos 9 horas da manhã, praticamente 100 horas para acabar, porque tem dia que acaba 3 horas, mais de 3, quase 4 horas. E o Emerson, né, ele faz parte, né, um dos nossos alunos lá, mas ele está, inclusive, ali por essa troca de experiência, por essa evolução constante, porque sempre nessas mentorias, né, os alunos trazem suas dúvidas, porque não adianta você assistir somente um curso online e se sentir sozinho, abandonado, né? O dia a dia, mesmo para os mais experientes, tem uma série de situações que você fica insegura se é aquela melhor medida mesmo ou não. E aí, nesses encontros, os alunos, os advogados tributaristas trazem as suas situações, as suas dúvidas, né? Num encontro que é pelo Google Meeting, um estilo Zoom assim, levantam a mão e eu dou minha opinião, dou minha orientação, mas os alunos, que cada um tem a sua experiência também, vai dando a sua opinião, vai participando, né? E o Emerson é um grande colaborador, sempre cheio de ideias, né? Um vasto conhecimento. Então, quando alguém traz um problema, eu
dou minha opinião, o Emerson dá uma outra sugestão, a gente vai conversando, outros alunos também colaboram. Então, também quero aqui, em público, agradecê-lo pela constante colaboração, né? Um engrandecimento. É exatamente esse o diferencial do Você Tributarista. Nenhum curso, conheço vários cursos, conheci vários cursos, nenhum curso tem isso. É essa dinâmica, é essa troca de experiência que faz com que o Você Tributarista ele esteja além de qualquer outro curso. Não estou querendo comparar aqui conteúdo, mas sim aprendizado. Porque eu tenho certeza, como eu aprendo, você aprende, os nossos colegas do curso também aprendem, todos aprendem, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Nós estamos ali todos dispostos para poder aprender. Exatamente, esse é um diferencial, todo mundo aberto, todo mundo aprendendo junto, e não somos concorrentes, nós somos parceiros, o que nasce ali dentro são infinitas parcerias, né? E é por isso que hoje, inclusive, eu chamei aqui, convidei o Emerson para colaborar com todo mundo, colaborar com todos vocês, trazendo essa visão, né? Essa visão de alguém experiente, de alguém que está antenado, que está olhando tudo que acontece no mercado, que acontece no Brasil, e instigá-los a enxergar também essas oportunidades, a correr atrás dessas oportunidades, né? E aí, o Emerson, o que é essa nova fronteira que você está se referindo? Porque o tema, inclusive, quando eu convidei, falei, sugira um tema para a gente bater esse papo. Ele falou, a nova fronteira do direito tributário no Brasil. Né? Que Vamos nova lá. Fronteira é essa? Não é a nova fronteira, é a antiga fronteira. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Antigamente, a gente sempre, quando estudava história, geografia, a gente ouvia a palavra êxodo rural, que era nada mais, nada menos do que o homem do campo que saía do campo para a capital para tentar sobreviver. Então, o que eu hoje convido o novo advogado tributarista, é fazer o contrário. É sair de sua capital e ir para o interior. Exatamente por quê? Para trabalhar com direito tributário junto ao produtor rural e às indústrias do agronegócio. E elas estão todas, as indústrias do agronegócio e o produtor estão no interior. Mas para que a gente não fique falando só de uma forma genérica, eu quis trazer um case. Um case aqui. Qual case? Uma cidade. E essa cidade chama-se Sinop. Sinop, que nada mais é do que um acrônimo que quer dizer era uma empresa relativamente do Paraná, que hoje a maior parte da população de Sinop é formada por paranaense, gaúchos e catarinenses, que foram para lá abrir a nova fronteira da agricultura e da pecuária. E hoje Sinop, uma cidade de 192 mil habitantes, segundo o último censo de 2022, ela que há 10 anos atrás tinha um PIB de 1,8 bilhão de reais, ela está hoje com um PIB de quase 8 bilhões de reais. Fabiana, isso significa uma China de desenvolvimento, de crescimento dentro do nosso país. A grande Sinop são 600 mil habitantes, entre eles incluindo uma cidade chamada Sorriso, que é a maior produtora de soja do país. E o que é que tem mais Sinop, o Emerson? O Emerson é só agricultura? Não. Nós temos lá a maior refinaria de produção de álcool derivado do milho do país. Sinop vai ser o nascedouro da estrada de ferro que vai ligar o centro-oeste ao norte para escoar a produção. É a principal obra de infraestrutura do governo brasileiro. Sinop hoje abre por dia entre 5 e 10 empresas novas. Falando um pouco do nosso curso, quando a gente fala a respeito das clínicas, tudo que eu vi em clínicas médicas de médio e grande porte, Sinop, que tem 200 mil pessoas,
tem aproximadamente 400 clínicas médicas. É isso que é Sinop. Construção civil nem se fala. Então, você tem o trabalho para o produtor rural, você tem o trabalho para a agroindústria e para todas essas empresas que estão criando. Estamos criando. Então, para que eu vou ficar brigando dentro de uma cidade grande, com muitos outros advogados tributaristas, com muitos contadores que também estão entrando nessa área de recuperação? Por que eu não vou para o interior? E está aqui, o interior mesmo do país, do Brasil, no meio do Brasil. E como tem Sinop, você tem a região da Matopiba, que pega Bahia, pega Piauí, pega Maranhão e parte do Pará. Então, são cidades do interior que estão numa pungência de tudo. Porque qual é o problema hoje? Produtor rural, qual é o problema hoje grande do produtor rural? O produtor rural hoje, ele está... Já foi, costuma até dizer, faz de conta que vê o caçador. O caçador chama-se Receita Federal. Semana passada, a Receita Federal já disse que vai fazer um encontro de contas entre a declaração de imposto de renda e o livro caixa do produtor rural. Olha a oportunidade, professora, de defesa de auto de infrações. Aquilo que eu sempre falo lá no curso, a oportunidade de defesa de processo administrativo tributário, de execução fiscal, até mesmo penal tributário, porque, querendo ou não, do jeito que a Receita vai oficiar, vai dizer que é crime contra a ordem tributária. Olha as oportunidades. E muitas dessas situações, né, seja no produtor rural, seja nos pequenos e médios empresários, que é onde eu falo exatamente para o pessoal focar, são pessoas que não têm esse respaldo, que não têm esse suporte, que as próprias obrigações acessórias, né, acabam sendo feitas muitas vezes de qualquer jeito, por falta de conhecimento mesmo, falta de orientação, às vezes deixa até de fazer alguma coisa. E num momento como esse, né, nessa operação, né, que verdadeira operação aí da Receita Federal, vai acabar pegando muita coisa, lavrando muitos autos de infração que são completamente descabidos, que são completamente indevidos, que estão mal escriturados, mas que quando você vai trazer outros elementos, você consegue defender, até mesmo pelos vícios formais, né, que a gente fala tanto, os vícios de procedimento que precisam ser observados, até o atendimento à fiscalização, né, porque fazer um bom atendimento à fiscalização já reduz a chance de ter autuações fiscais, né? São muitas oportunidades nesse campo mesmo, né? Exatamente. O que é que a gente sempre observa? Existe hoje o produtor rural, pessoa física, ele está lá inscrito no CAR, no Cadastro de Atividade Rural, e está lá englobado toda a área onde ele exerce a atividade dele, e muitas vezes essa área ela é formada por um condomínio. Mas que condomínio, Emerson? O condomínio que é o quê? É uma família, que muitas das vezes não fizeram a separação da terra, e aquilo ali, elas trabalham como um condomínio. Então, todo e qualquer problema fiscal que acontecer naquela terra, vai impactar não só uma pessoa, mas várias famílias. Várias famílias. Porque na hora que vier uma execução, que for constituído um crédito tributário, após um regular processo administrativo tributário, que vier uma execução, que vier uma penhora, vai vir pegar toda aquela área. Ou seja, ele vai ter que se defender do processo e ainda vai ter que enfrentar um problema familiar, com os irmãos, com quem que lá esteja. Então, são esses os problemas. São esses os problemas. Outras coisas que estão acontecendo em um outro nicho interessante, principalmente toda aquela discussão que nós travamos, inclusive, várias vezes no curso, com relação a holding. Hoje, o agricultor, todos eles estão loucos por uma holding. Cada um quer ter uma holding para chamar de sua. É verdade. Não, e lá, principalmente, exatamente para proteger o patrimônio. Porque a gente sabe que trabalha... Professora, você com certeza sabe que a agroindústria não produz 1 grama de proteína e não tem 1 grão de soja. Tudo quem faz é o produtor rural.
Tudo quem faz é o produtor rural. Então, ele precisa regularizar, ele precisa fazer a holding para poder chegar e fazer um contrato de parceria ou um contrato de arrendamento e deixar aquele patrimônio protegido. E aquelas dificuldades que nós temos de fazer holding dentro de imóvel urbano já não é tão grande dentro do imóvel rural. Exatamente por quê? Porque aquela área rural, ela paga ITR. Então, as prefeituras não têm muito base para poder chegar e mensurar se aquele valor que você está apontando para a incidência do ITBI está certo ou está errado. Porque ele vai ter que se pegar o quê? Pela informação do ITR. E a informação do ITR sempre se dá com a terra nua. Então, valores são mais baixos. Então, o valor para você constituir uma holding com o imóvel rural é bem menor e bem menos simplificado e com muito menos atenção por parte das prefeituras na hora de pagar o ITBI. Então, você consegue trabalhar de forma mais facilitada todo o tema que foi fixado pelo Supremo e pelo STJ. Até mesmo porque, nesse caso, principalmente, né, a questão das holdings rurais, elas não são preponderantemente imobiliárias, né? Muitas vezes, quando a gente está falando de holdings urbanas, algumas delas acabam sendo voltadas para alocação de imóveis, então tem ainda uma dificuldade um pouco maior, né? E quando nós estamos falando da rural, ela é voltada para a produção, efetivamente. Então, também tem esse detalhe que facilita, né? Exatamente. E realmente, e até mesmo com essa questão de notícias relacionadas à tributação da herança, né? O ITCMD. Então, muitos vêm procurando tanto pelo aspecto do planejamento tributário, como preocupados com o planejamento sucessório. É separado do tributário, afinal de contas. É essa a diferença que dá para a holding rural e a holding urbana. Sempre o foco é a sucessão no rural. É isso que a gente tem mais observado. Porque, em verdade, toda atividade de plantio, de parceria ou de arrendamento, ela fica um pouco fora. E a vantagem também de você criando essas empresas é que você protege mais o patrimônio com relação às operações contratuais firmadas entre o produtor rural, que ele exerce como pessoa física, junto à agroindústria. E uma outra coisa também é que dentro desse cenário, né, do produtor rural, da relação com a agroindústria, um completo desconhecimento de planejamento tributário, né? Para além da holding, né, fica ali como pessoa física, tem uns produtores rurais gigantescos, né, os maiores do país, e muitas vezes ainda como pessoa física, né, sem buscar conhecer as outras possibilidades, inclusive dentro da área rural tem muito benefício fiscal, tem muito créditos presumidos que a legislação autoriza e que por esse desconhecimento acabam não sendo aproveitados, não é verdade? Sim, e eles estão observando já, professora, que eles estão num caminho sem volta. Eles vão ter que se profissionalizar. Por quê? Porque a agroindústria está começando a exigir isso. Porque a agroindústria não está mais tendo uma dificuldade para gerar os créditos, principalmente na produção, principalmente relativamente ao PIS/COFINS. Eles estão com dificuldade de geração disso, então eles estão dizendo, olha, eu quero comprar de uma PJ que eu quero gerar meu crédito, porque você vai ter que pagar lá o crédito, vai ter que pagar o PIS/COFINS monofásico, vai ter que me transferir, porque eu preciso disso, eu não posso sozinho suportar tudo. Então, por isso que a profissionalização, a necessidade do profissional, do advogado, tributarista, nesse local é importante. Quando eu falo assim, nesse local, não é por nada, não. Você que também lá de Diamantina, não é isso? Diamantino, eu sou a cidade que também é no Médio Norte, né? Do Mato Grosso, chamada Diamantino. Né, a minha cidade. Então, você que sabe que é Diamantino, você sabe como é que é o pessoal do campo. Ele quer ver olho no olho. Isso aqui que a gente está falando, ele gosta de saber, mas ele vai querer ter a visita.
Ele vai querer ver o advogado lá com como se diz, a roupa do advogado tributarista / agrarista é de botina, é de pé no chão, para estar lá, para conversar, para tomar um café, para comer um bolo, para poder... Ali onde vai estar fechado o negócio. Uhum. E posso falar o nome de um escritório grande aqui? Pode. Muito bem. Você sabe quem é o escritório chamado Martinelli? Sim. Martinelli acabou de abrir uma filial em Sinop. Você sabia disso? Não estava E sabendo. uma linda filial. Ninguém abre isso por nada. Martinelli tem toda uma estrutura, tem toda uma tecnologia para poder atender à distância. Mas ele precisou estar lá. Eu não me lembro quando a primeira vez que eu estive numa cidade do interior para atender, que foi aqui no estado do Ceará, numa cidade chamada Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. Uhum. Várias pessoas, eu cheguei lá com um produto tributário. Sabe qual foi a resposta que me deram? Seu produto é bom, você vende bem seu negócio. Só que eu só vou fechar negócio com você quando você abrir um escritório aqui. E detalhe, então, todas as pessoas que eram médicos que eu estava tratando eram de São Paulo, Paraná. Ele disse, olha, você tem que acreditar aqui, como eu acreditei, como eu vim de lá, de baixo para cá, para poder empreender aqui, você também tem que acreditar. Então, vai aquela coisa. Vamos imaginar, quando eu falo a respeito da nova fronteira, é de sair o advogado e ir para o interior, atender, abrir seu escritório para poder atender, porque, sinceramente, não há como você não se dar muito bem. E mais ainda, de você chegar no interior, dizer, olha, eu vim aqui para fazer o direito tributário. Opa, ninguém aqui faz. Pois é. Ninguém em terra aqui de seca, faz. quem tem olho é rei, né? Em terra de seca, quem tem olho é rei. É essa situação. Então, eu estou aqui para poder fazer isso, eu estou aqui para poder chegar e te proporcionar isso. Eu estou aqui porque a Receita Federal está de olho em você. Mas está em olho em quê? Não por causa do seu livro caixa. Ah, doutor, tem problema não. Nem isso tem. Pior ainda. Pior ainda. Essa situação. Pior ainda que você vai para outra coisa que a gente chama de arbitramento. Uhum. Dele chegar, ele tem como triangular a informação, ele chegar e dizer assim, vem cá, como é que o senhor me declarou isenção de imposto de renda quando tu tem contrato ali com a indústria? Olha quanto tu passou para ele, quanto tu recebeu dele. Olha, eu me lembro ainda muito tempo atrás, quando se falava a respeito de CPMF, quando se quebrava, quando vinha a movimentação. Eu fiz a defesa de um agricultor, ele era nada mais nada menos do que a pessoa que comprava gado no Pará. Ele comprava gado no Pará, só que na conta dele movimentava milhões. Por quê? Porque quem comprava o gado no Sul, mais especificamente São Paulo, e quem vendia o gado no Pará, só confiava nele. Então, quando ele dizia que podia fazer o negócio, o dinheiro era todo movimentado na conta dele. E ele simplesmente fazia isso. Ele não ganhava um centavo. E na época, e na época, a Procuradoria da República dizia que ele era o maior sonegador do país. Não, isso, você está falando de uma época que foi da CPMF, muitos aqui que estão nos assistindo talvez nem saibam que era isso, né? É um tributo que era sobre movimentação financeira e isso servia muito para controlar. Hoje a gente não tem CPMF, espero que não voltemos a ter, mas com o avanço da tecnologia, nem precisa da CPMF. Não. Porque hoje, e isso é algo até importante para qualquer um que vai fazer qualquer prospecção, seja com produtor rural, seja com outra pessoa, né? Que às vezes ele fala, eu tenho medo de entrar com essa ação, às vezes até para recuperar créditos, e chamar a atenção da Fisco, chamar a atenção da Receita Federal. Assim, meu filho, sinto muito, foi-se o tempo de que quando você adotava uma medida, chamava atenção, porque hoje nós estamos vivendo um mundo de inteligência artificial. Então, é um mundo de cruzamento de dados. Tudo que passa na sua conta bancária, a Receita tem acesso.
Tudo que você compra com cartão de crédito, a Receita tem acesso. Não, professora, você está indo ainda mais atrás. Vamos no presente, vamos numa coisa simples. Você sai de casa com dinheiro para poder fazer a sua, como a gente fala aqui no Nordeste, fazer sua feira, fazer suas compras do mês. Qual é a primeira coisa quando você passa todas as compras que você fez do mês no caixa? Qual o seu CPF? E você acha que aquele caixa está ligado aonde? Se ele não está ligado na Secretaria da Fazenda do seu estado? No dia que quiserem saber qual é a tua movimentação financeira, é a coisa mais fácil do mundo. É só você explicar onde é que ele mora. Ah, não, o Emerson mora ali, tal lugar de Fortaleza. Tá bom, vamos ver ali naqueles supermercados próximo à casa dele, que com certeza ele faz feira lá. Aí vai chegar, o Emerson, como é que você se diz isento de imposto e só naquele mês você gastou 800 mil, 2 mil reais de compra naquele supermercado? Mas não fiz isso. Não fez, sim. Está aqui, ó, a nota fiscal e está aqui o seu CPF. Foi você que falou. Então, e o Pix, que todo mundo usa Pix, né? Você vai na praia, você que está em Fortaleza, né? A gente vai na praia comprar picolé, né? É tudo no Pix. Todo mundo recebe. Para segurança nossa, ninguém anda mais com dinheiro. Né? Só que isso também já isso que eu tô falando. A gente falar de cartão de crédito é coisa do passado. É coisa do passado em relação a verificar a movimentação financeira. Hoje em dia é o Pix, é essa informação, porque todos pedem. Eu não sei você, mas eu tenho quando chega assim, qual é o seu CPF? É da sua conta? Não tenho por que te dizer. Eu não vou dizer. Eu disse, olha, eu estou fazendo prova contra mim mesmo. Essa é a verdade. Então, não vamos imaginar, porque tudo isso que a gente está... Ah, não, mas o Emerson, então quer dizer que você é um delinquente, você quer delinquir? Não quero, mas ninguém sabe o futuro. Ninguém sabe o que é que aquele leão, que quando dá um passa-garra na gente e arranca um pedaço grande, pode querer fazer comigo. Então, eu não vou dar armas para ele. Então, temos que ter cuidado. Mas voltando ao nosso assunto lá do produtor rural, com tudo isso, como eu falei, essa nova fronteira para o produtor rural e tudo aquilo, professora, que a gente está falando lá no Você Tributarista. Não só o negócio, você tem lá as empresas, estão surgindo, nós temos lá o monofásico para as empresas que surgem, porque a cidade cresce. O dinheiro não vai embora, não, ela cresce. O produtor rural vai gastar dinheiro lá, ele vai empreender, ele vai comprar um vai atraindo novas coisas, né? Vai passar a ter outros restaurantes, hoje vários bolsões, população, então vai tudo expandindo, né? Não é só o agro desenvolve, gera riqueza, e aí eu tenho uma população que vai precisar de serviços, de mercadorias e tudo mais, e vai se ampliando, escolas, né? Tudo isso vai sendo uma extensão. Rondonópolis é referência de faculdades. Tem hoje uma população universitária de quase 20 mil pessoas, com grandes faculdades particulares e públicas. Então, isso aí tudo gira. Isso aí, olha só, aluno significa o quê? Barzinho. Barzinho é o quê? Nosso alvo lá do monofásico, que a gente aprende lá no Você Tributarista. Então, observem, pessoal, a fronteira é essa. A fronteira, se você chegar e dizer assim, não quero tratar com produtor rural, tá bom. Mas vai para lá, vai para Sinop e vai lá tratar com essa pessoa, com esse empresário, esse empreendedor que está lá, que ele vai estar precisando do advogado tributarista que cuidar da operação dele de monofásico, de créditos. Vai lá que está lá a clínica médica, que vai precisar fazer adequação para poder pagar menos tributação. Vai lá tratar a respeito, não quero mexer com o agronegócio, com a indústria, mas o produtor rural é um grande cliente. E quando a gente sabe, você sabe tanto quanto eu isso, quando uma pessoa dessa do campo confia em você, você não precisa mais nem de marketing digital para poder você ficar conhecido. Ele já vai falando de você todo o tempo. Todo o tempo. Então, nós temos muita coisa que está... Isso é esquecido. Isso não é visado. Quando eu falei desse grande escritório que foi para lá, ele foi para lá porque ele tem que gerar confiança. Ele podia ter jogado toda a bateria de informações, porque hoje o produtor rural, o agronegócio hoje é muito com Facebook Ads.
eles olham muito para o Facebook, eles não olham tanto mais para o outro tipo, para o Google Ads. Não são essas plataformas de marketing digital que eles estão olhando, mas o Facebook, eles estão de olho nisso. O Instagram, eles também estão olhando isso. Mas, antes de qualquer coisa, é a confiança. E a confiança do homem do banco é de olho no olho para tomar um cafezinho e comer uma fatia de bolo. E isso pode, inclusive, Emerson, porque a gente pode pensar, alguém pode, né? Temos uma pessoa, por exemplo, você está aí em Fortaleza. Você pode ter opção, que você está falando, acho que eu vou mudar para lá, né? De se mudar para lá. Até o próximo ano eu estarei como cidadão de Sinop, se Deus quiser. Mas você pode não querer isso também, né? Você pode falar assim, não, mas eu amo aqui minha terra de praia, não quero abandonar meu litoral, e fazer parcerias. Parcerias com pessoas que estão ali, que não fazem nem noção do que se trata, mas que pode ser uma porta de entrada que você vá até lá para conhecer a pessoa e utilize aquela localização, né, como uma sede, né, como uma sede para atendimento. Então, não necessariamente pode ser uma opção, né, de fazer isso, como muitos fazem. É o que hoje eu tenho feito. Hoje eu tenho feito. O que é que eu faço? Eu procuro profissionais em determinados lugares, eu chego lá, converso com ele, firmo a parceria, e eu sempre gosto de fazer o seguinte: olha, vou lá para poder passar uma semana, 2 semanas, faço um primeiro atendimento, ele acompanha os atendimentos, e com certeza, quando a gente escolhe, a gente está sabendo com quem a gente está escolhendo. A gente não está escolhendo uma pessoa que não tenha conhecimento. Uma pessoa que tenha algum conhecimento e, mais do que conhecimento, tenha muita vontade de aprender. Exato. Então, com 2 semanas, ele vendo aquele atendimento, ele vendo aquela forma de atender, faz uma palestra, a gente procura sindicatos de categoria, tá? Só para vocês terem ideia, a gente chega, quando a gente apresenta, chega lá para o sindicato e diz: poxa, ninguém veio, nunca bateu aqui a porta para falar sobre isso. Aqui só apresenta aqui, só aparece advogado aqui para poder falar: não, eu vou prestar uma assessoria na área trabalhista quando vier uma reclamação, na área de cobrança quando vier uma execução. Isso todo mundo faz. Mas quando você chega lá e diz: olha, eu vim aqui para te dizer que tu tem uma oportunidade. Eu vim aqui para te dizer que aquilo que você está passando hoje por um problema financeiro, tu dentro do teu negócio tem uma oportunidade, eu vou garimpar, eu vou trazer este valor que você nem imaginava que tinha para dentro do teu caixa, porque exatamente esse o discurso, né, professor, que a gente faz na recuperação. Diz: olha, tu tens aqui uma mina de ouro, deixa eu garimpar. Na hora que eu achar o ouro, eu quero um pouquinho e você fica com o restante. E ele chega e diz: poxa, eu ainda vou ter que te pagar? Não. Deixa eu entrar. Deixa só eu olhar. Deixa eu só fazer aqui uma planilha, eu fazer aqui uns cálculos e eu te mostrar... Diagnóstico, né? Porque depois do diagnóstico... o diagnóstico preliminar que a gente faz. Então, deixa eu fazer isso. Porque quando a gente sabe, tem gente que chega, a primeira coisa que eu acho que a primeira coisa que o empresário, pelo menos é isso que eu já ouvi de vários deles, eu não concordo muito não, mas eles dizem isso: vou matar o contador. Como é que ele me deixou pagar tanto imposto caro? Eu disse: não, o contador não fez isso. Tu pagou o imposto porque... E o contador se pega na lei. Nós já que estamos trazendo a oportunidade. Cada macaco, né, no seu galho. Cada macaco no seu galho. O contador faz uma coisa, o advogado tributarista faz outra coisa. E isso que você falou, Emerson, isso é fundamental. Por quê? Porque o contador está ali com o empresário ou com o produtor, dando uma assessoria, e uma das coisas que falam é: o contador pode ser uma barreira. E muitas vezes o contador, num primeiro momento, pode até aparentar como uma barreira, porque ele também tem medo de que chegue alguém e faça exatamente isso, né? Que é dizer que o trabalho dele está todo errado, que tinha que pagar menos, isso e aquilo. E a nossa função, isso que você falou, cada macaco no seu galho, cada um tem a sua função, é mostrar para o empresário, para o contribuinte, exatamente isso, e deixar também o contador muito ciente de que nós adotamos essa postura.
né, de que o que ele faz é aquilo que é seguir o que a Receita Federal manda, seguir o que o Estado manda, e quem vai trazer interpretações dos tribunais, né, é o advogado. Então, ele fez aquilo que era... Porque se dá uma coisa errada, não é ele que vai fazer a defesa, né? Ele não tem essa habilidade, esse treinamento. Quando eu falo em habilidade, é pelo treinamento, pela função de interpretar e ver as várias possibilidades interpretativas daquilo, discutir nos tribunais, né? Então, ele vai seguir à risca o mais conservador possível. E é o advogado que tem essa possibilidade de falar, não, mas tem uma interpretação diferente, benéfica, que os tribunais vêm adotando, e seguir por esse caminho, né? Então, a parceria, inclusive com o contador, né, que é uma ótima parceria, tá? Perfeito, inclusive excelente. no interior do Mato Grosso, ótima parceria são os contadores, né? Porque, até mesmo nesse momento que a gente está falando de operações, né? A gente está falando aqui de uma operação voltada, né? A Operação Declara Grãos, acho que é esse o nome que deram, né? Mas já teve há um tempo uma outra operação que voltava para a questão da nota fiscal inidônea, que é algo que você entende muito, né? Então, direto no Conato. Então, muitos produtores naquele momento, isso nem faz tanto tempo, isso faz o quê? Uns 5, 6 anos, teve uma força-tarefa muito grande em cima da nota fiscal inidônea, né? Alegando que aquela aquisição que ele fez era de uma empresa inidônea, que não era real, ou alguma coisa assim. E aí, quando isso chegar para o contador ficava desesperado, sem saber o que fazer. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento de interpretar, de trazer novas orientações para discutir aquilo, né? Então, nesse momento, inclusive, uma parceria com o contador rendeu muito bem, porque chega até ele e ele fala, e agora? Então, é outra estratégia também, isso, né? O contador, a gente nunca pode deixar de esquecer. A gente não pode esquecer de uma coisa. Quando a gente for visitar um cliente, o contador, ele tem muitos anos de relacionamento. E aquele relacionamento profissional, em sua grande ou quase totalidade, já passou de uma condição de mera relação profissional para amizade. Então, você tem que chegar, quando a gente chega a uma empresa, quando diz, você tem que falar com o contador. Quando se fala com o contador, não pense que aquele vai ser um problema. A primeira coisa é chegar e dizer, nós não estamos aqui para discutir, para também criticar seu trabalho. Nós estamos aqui para poder mostrar algumas oportunidades. E queremos aqui mostrar e demonstrar. Se o senhor é importante para o cliente, para que o cliente feche o negócio, nós teremos ter aqui você um bom diálogo. E após esse diálogo, você vai ter certeza que o trabalho é bom, que vale a pena fazer a recuperação tributária. Exatamente. Seja a recuperação, seja o se apresentar ali à disposição para defesas, né? Que também são esses outros pontos que aparecem tanto nesse cenário, para um planejamento tributário, para teses tributárias, né? O produtor rural, por exemplo, tem muitas vezes ele exporta, e aí nessa exportação... Até mesmo nós temos até uma operação, por exemplo, principalmente aqui no Nordeste, que são as operações de drawback, que são na compra das embalagens, que isso é uma coisa aduana e ao mesmo tempo fiscal, que você compra embalagens para condicionar as frutas aqui do Nordeste, que eu não sei quando é que Mato Grosso vai começar a produzir fruta, porque dizem que quanto mais quente e quanto mais a água mais salobra, melhor e mais doce fica o fruto. É por isso que o Nordeste está bombando com fruto, aqui no Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Então, eles compram a embalagem que vem de fora para poder baratear, são acondicionados e mandados. Isso é uma operação que a gente chama de drawback, para poder postergar a tributação do imposto de importação em toda a tributação desta embalagem, por causa que se destina a uma operação que não vai ter incidência. Então, isso também são coisas, como eu disse, tem também essas operações do agronegócio de embalagens, é demais, principalmente que hoje as embalagens estão vindo muito fortemente da China. Então, tem essas operações
para o acondicionamento da produção, não de grãos, mas na produção de produto beneficiado de proteína, está muito forte e é muito presente. De fruta também, como eu estou falando. Lembrando, então, que o nosso agro não é só grãos, né? A gente lembra bem à mente a soja, o arroz, o algodão, né? Que não é grão também, mas que é essa produção em massa, né? Mas que nós temos as frutas, nós temos os laticínios, nós temos uma infinidade de produtos, né? Seja na produção para comércio nacional, seja internacional, envolvendo essas operações, seja destinada à industrialização, e há um universo de discussões em relação a... E o hidrogênio verde e energia. Agora o hidrogênio verde, que nós estamos tratando, principalmente o Ceará está muito forte nisso, nessa parte da produção de energia com base do hidrogênio verde. Isso vai ser o futuro. Lá em Sinop também tem lá a parte de reflorestamento, que com certeza não vai demorar muito, vai precisar de um advogado tributarista para melhor interpretar as operações com relação a reflorestamento, a respeito de isenções ou não, a respeito de benefício ou não, por causa de ser uma operação verde. Então, é como a gente está falando, professor, é muita coisa. É muita coisa. Não adianta a gente pensar o direito tributário de uma forma como um cavalo com aquela guia, só olhando para um lado. Não, vamos abrir. E aqui é que eu falo, aquilo que eu falo sempre lá nas nossas mentorias. Pessoal, vamos pensar fora da caixa. Exato. E por falar em fora da caixa, Emerson, eu vou fazer uma parte aqui, porque não tem a ver com agro, com a fronteira territorial, e nem sei se o pessoal que está por dentro, né? Eu não estou muito por dentro, não, mas apareceu tanto os comentários, a tal das lives NPC. Você já ouviu falar dessas lives NPC? É a pessoa... NPC seria de joguinho de videogame, né? Non-playable character. Então, é aquele cara que ele não é jogável. E aí o pessoal está fazendo umas lives lá naquela rede de dancinhas, mas faz a live e faz assim. Aí a pessoa... É como se ele dominasse aquele que está fazendo a live. Então, ele aperta o negocinho, dá água. Água! Aí a pessoa fica imitando ali, sabe? Água! Oh, obrigada pela rosa! E, oh, café, milho! E fica imitando, assim. É uma passação de vergonha, na verdade. Mas, cada vez que as pessoas dão uma rosinha... é 1 centavo, é 5 centavos de dólar, alguma coisa assim. E isso gera uma remuneração para aquele sujeitinho que está lá imitando, né, alguma coisa. E aí eu lembrei disso porque ontem eu vi que um desses famosos, acho que chamado Felca, tinha com uma semana de live, sei lá, ganho 30 mil reais. Mais de 30 mil reais, né? E aí comecei a pensar já na tributação, né? Falei assim, o que incide nisso aí, né? Porque será que quando eu dou a rosinha lá para ele, eu estou fazendo uma doação? Então vai ser ITCMD e não imposto de renda? Ou será que isso é um tipo de prestação de serviços e, portanto, teria imposto de renda, teria ISS? Eu não estou fazendo... Não estou na lista, né? Está na lista de serviços. Então, receber tipo florzinhas, né? né? Entretenimento? Depende do que classificar. Né? Então, eu não estou trazendo a resposta, não, para Claro. isso. Eu estou falando que cada dia surge alguma coisa que, para o direito tributário, é uma novidade. E que, isso que você falou, lembrei disso porque você falou para pensar fora da caixinha, né? Então, esses sujeitos, né, que estão ganhando dinheiro com isso, né? Será que eles estão pagando o tributo em relação a isso? Qual o tributo que eles estão pagando? Porque corre o risco de eles estarem pagando e chegar, né, o Estado e falar, não, isso aqui é doação, eu quero a minha parte nessa história. O universo tributário, ele é interminável, porque todo dia tem um novo negócio, né, uma nova operação, uma nova atividade. Então, a gente está falando aqui, né? Eu lembrei disso só por causa, fiz essa parte por causa disso,
mas isso em todos os ramos, né? E se a gente pensar no agro, que é o que a gente estava mencionando, uma hora eu vou fazer a importação das embalagens, outra hora eu vou contratar alguém aqui para produzir as embalagens, e até isso é um planejamento tributário para ver qual que é mais vantajoso, né? Não vamos longe. Isso não é utópico que você está falando, que nós temos aqui o exemplo das histórias dos impostos sobre as apostas eletrônicas. Pois é. Isso tanto é olhado, quanto eles agora já dizem, olha, nós vamos ter que descobrir a maneira de tributar o eletrônico, porque o que tem de gente faturando. Eu quero ver o seguinte, quando é que eles vão começar a cobrar o quê? Dos influencers? O que é aquilo? Aquilo é só renda? Né? Aquilo é só renda ou aquilo é atividade empresarial? Né? À luz da teoria do fato, né? Aquilo é o... Eu tenho uma empresa de fato ou não que estou usando a minha imagem? Que eu sou influenciador. E cá entre nós, ele deveria ter uma PJ, né? Porque se ele está ganhando um bom valor, tributar na pessoa jurídica, porque normalmente acaba sendo mais vantajoso. Não, é o que, né? Ele vai ter que migrar, por quê? Porque daqui a pouco a União não vai ficar satisfeita, não, vou só tributar imposto de renda. Aí daqui a pouco o Estado, não, eu quero minha parte. Aí daqui a pouco eu também quero minha parte. É o que a gente estava falando, né? O prestador de serviço, porque vai lá e fala do meu sapato da moda. Aí eu estou fazendo isso para alguém vender e eu ganhar minha comissão em cima disso. E aí? Eu corretagem, já é uma corretagem. Uma corretagem. Então, e aí não é só imposto de renda, né? Aí eu tenho também o ISS nessa situação. Então, é um universo que vem cada vez mais crescendo e mudando, né? Então, até a gente pensar aqui em novas fronteiras, a gente pode falar em novas fronteiras físicas, mas também nessas novas fronteiras que são tecnológicas, no final das tecnológicas. Não, a tecnologia não tem limite para ela. Não tem limite. Não tem limite de você chegar e você acreditar, por exemplo, às vezes eu chego para determinados empresários e digo, olha, fulano de tal faturou tanto isso. Ah, isso é só uma moda. Aqui no Nordeste tem muito disso. As pessoas chegam, quando a gente fala de uma nova formatação de negócio, toda eletrônica, isso é modismo. Não, é realidade. É realidade. É realidade. Hoje mesmo, quando estava vindo aqui para o escritório, estava ouvindo falar, agora ninguém vai mais pagar digitando nem CPF, nem senha. É identificação visual. Esse é o rosto. Japão já é uma realidade. Não demora muito. Aqui o meu acesso para o meu escritório no prédio é identificação visual. Sim. O nosso celular, né? O Face ID que a gente faz. Pronto, já abriu ali, já. Inclusive, entrei no banco. Em vez de digitar a senha, se eu cadastrei minha face, eu ponho ali e pronto. Né? Então, são mudanças que vão gerando novas atividades. E quando gera novas atividades, novos tipos de negócios, nós temos discussões sobre quais são os tributos incidentes, ou seja, novas tentativas de cobrança que vem todo mundo cobrar em cima disso, né? E nós temos mais fiscalização também, né? Em cima desse... E a fiscalização hoje em dia está muito... quando ela quer, ela sabe ser inteligente. A tecnologia... Ela sabe ser inteligente. Cruza os dados. Porque ela cruza dados. Porque, em verdade, não existe... As pessoas ficam muito preocupadas. Eu sempre converso muito isso com amigos e clientes. Não, vão me pegar se eu fizer essa operação. Eu chego e digo, meu amigo, desculpa, não existe estrutura. O melhor que seja o sistema brasileiro, ele não tem como fiscalizar todos os contribuintes. Não tem. Ele só vai lhe fiscalizar se alguém lhe denunciar ou se você fizer uma bobagem do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo para poder lhe pegarem. Se não for assim, do nada, ele não te acha, não. Do nada ele não te acha, não. Então, isso é verdade, a gente sabe disso. A gente mesmo, às vezes, não vou declarar essa renda que eu tive, não. Quem nunca fez isso que joga a primeira pedra? Nós, advogados, principalmente. Não vou declarar isso no horário, não. Alguma vez lhe pegaram? Não. Passou pela tua conta, saiu da conta do outro e nunca lhe pegou. Por quê? Porque a gente sabe que não existe uma fiscalização 100% efetiva. Mas, no dia que tu fizer uma bobagem
E esta tua falta de informação tiver menos de 5 anos, aí vai ser o dia que ela vai achar. Vai achar tudo, né? Aí que é o detalhe, né? Aí ele volta e pega aí tudo. É que nem agora hoje o termo do direito penal, que é o Phishing Investigation. Uhum. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a própria. Pegou, não era isso aqui, não, mas vou aproveitar e vou pegar. Então pega. Mas é nessa situação. Por quê? Porque nós teve um problema que foi mais grave. E esse problema saiu puxando as outras coisas. Mas, como eu digo, são as novas fronteiras do direito tributário. E repito, e vai aqui para todo mundo. Olha, pessoal, não é porque você está assistindo essa live hoje da professora, junto com esse maluquinho aqui que gosta de inventar coisa, que você está numa pequena cidade que não tem. Tem espaço, sim. Tem espaço, sim. Procure atividades, procure nichar. Você tem, do jeito... nicho, o tributário é um nicho. Existe o subnicho. Um dos subnichos é o agronegócio. E tem outros muitos subnichos. Como você mesmo mencionou, né? Os bares e restaurantes, que tem os monoflágicos. Claro. Tem bares, tem restaurantes, tem muita coisa. Clínicas médicas. Tem muito médico aí. Quer ver uma coisa que a gente vê muito presente? Tem muito médico que está ganhando muito dinheiro e está fazendo aplicações, comprando imóveis. E ele começa a ver, poxa, e agora? Aí daqui a pouco ele começa a se preocupar. Cadê a minha sucessão? Vixe, quando eu morrer... Aí já vai entrar a história da holding. Uhum. Já começa a se preocupar. Como é que vai ser? Meu filho vai ter que vender parte do patrimônio para pagar. A gente ouve muita história disso. Existem pessoas, por exemplo, pessoas que chegaram... O que é que uma pessoa... o José era na vida. O José, a única coisa que ele foi na vida foi ser herdeiro. E o pai e a mãe morreram, só deixaram um apartamento. Ele morava na Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Ele teve que vender o apartamento para poder pagar as despesas do inventário e hoje ele está morando no subúrbio do Rio de Janeiro. Olha só. Isso, o José é um hipotético, o apartamento é hipotético, mas a gente sabe que isso é uma realidade. Uhum. De pessoas que tiveram que desfazer por parte do patrimônio para poder pagar o custo, podendo ele ter procurado o advogado tributarista, dele ter preparado, dele ter planejado tudo. É isso que a gente precisa a cada dia falar com o nosso cliente. Não venha só com o problema. Venha e me procure antes do problema poder até existir. É o preventivo. E mostrar para ele, né, essas possibilidades de problemas que às vezes nem passa na mente dele. Tem aqueles que começam a se preocupar, mas tem aqueles que não se atentam para as probabilidades, para os problemas. Então, cabe também ao advogado tributarista apresentar, né, que existe esse problema que provavelmente vai surgir, mas que tem uma solução para ele, né? Trazer essa solução para algo que está ali, que às vezes ele não está nem percebendo que pode ter, né? E muitas vezes é isso, né? Muitas vezes o cliente, né, ele nem sabe do problema. Como a gente está falando em recuperação de crédito tributário, ele nem sabe que ele pagou a mais. Ele nem sabe planejamento tributário, que ele está pagando a mais. Né? Então, quando nós trazemos esse alerta do que está acontecendo, como que isso está sendo prejudicial para ele e qual é a solução, e que essa solução vai trazer um retorno positivo, é esse o grande diferencial. Né? E mais ainda, e quando eles acham o seguinte, não, eu não vou brigar, porque se eu brigar, eu vou chamar a fiscalização. Se eu brigar, eu vou chamar o problema. A gente sabe que isso é uma coisa que existia lá atrás. Eu me lembro quando eu comecei nessa área no tributário, que eu achei uma cliente, quando eu olhei pelo tamanho, era uma construtora. No caso, ela trabalhava muito com obra pública. O que ele tinha de oportunidade... Fabiana, esse homem nunca fez uma ação de recuperação tributária até hoje. Ela tem mais de 50 anos, essa empresa. Nossa. E essa empresa, a operação dela é gigantesca. É gigante. E o dono disse para mim, doutor, eu sei que eu tenho direito, mas eu só trabalho com obra pública. Ele não tem quem tire na cabeça dele que se ele entrar com uma demanda
de recuperação tributária, ele vai perder os contratos. Nem se você colocar o governador na frente dele, o presidente na frente dele, o prefeito na frente dele, disser que não vai ter problema, ele mesmo assim não faz. Então, é mais um problema que a gente convive no dia a dia. A gente convive. E aí vem a questão de aqueles que se desanimam com isso, porque vai falar com um empresário desse e ele não arreda o pé, porque ele está convencido daquilo. Você pode trazer tudo, como você disse, toda a legislação, governador, qualquer um, e ele está convicto, né, dessa crença. Aí tem aquele que vai chegar e fala assim, então veja só como é difícil prospectar, não dá certo. Mas já desanima e já deixa de lado. Mas existem empresários e clientes e contribuintes de todo jeito. Vão ter esses que não vai ter choro nem vela, ele bate o pé e não tem quem o convença. Mas até esse vai ter um trabalho. Você vai ter um problema, porque, querendo ou não, a contabilidade dele vai errar, querendo ou não, se ele vê você insistindo, se ele conhecer, ele perceber que você tem conhecimento, é inevitável que um dia vai aparecer uma execução fiscal. Uhum. E ele vai lembrar de quem? Poxa, eu vou lembrar daquele rapazinho ali que me encheu tanto o saco para me fazer uma recuperação, eu não quis fazer. Mas eu vou dar uma... Como ele demonstra ter tanto conhecimento, tá ali, pronto, você fechou o negócio. E então, nesse caso, liberar a CND, né? Liberar a CND. Já que ele lida com o poder público, certidão negativa de débitos, um errinho qualquer de qualquer dos fiscos já dá um obstáculo ali. Ele pode ter feito tudo certo, mas vira e mexe, acontece. Não, e hoje, as oportunidades que estão surgindo, hoje, graças a Deus, os fiscos, principalmente o federal, de você chegar e você, mesmo com dívida inscrita, com CDA inscrita, você conseguir reabrir, mesmo sem fora de prazo, você consegue rediscutir, fazer a revisão daquela CDA, trazer informações, trazer documentos, você consegue hoje. O procurador fica trocando o WhatsApp contigo, olha, não entendi bem, junte isso, junte aquilo. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade de trabalho. É aquilo que eu sempre fico lá no grupo falando, pessoal, olhem o direito administrativo tributário, olhem o direito administrativo tributário, olhem, ficar quebrando cabeça com o juiz. Essa semana passada, eu fiz um cliente contratar uma apólice de seguro para garantir um crédito tributário. O juiz tinha dado um despacho todo no sentido de que eu precisava garantir. Era uma ação anulatória, eu precisava garantir. Precisava garantir? Tá bom. Eu constituí um seguro. Seguro todo bonitinho, seguradora de respeito. Quando eu apresentei, ele deu um outro despacho, não suspendendo o crédito tributário, com uma fundamentação oposta à primeira. Como é que pode? Aí o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com uma situação dessa? Aí tive o quê? Cheguei para o cliente, eu vou ter duas notícias para você. O quê? Você vai ter um prejuízo. Qual? As custas. Eu vou pedir a extinção do processo. Como era uma empresa que é do interior do Ceará, eu vou fazer o seguinte. Eles aqui têm um entendimento que, mesmo sem execução, como existe a cédula ativa, eu vou entrar com o processo lá no juiz do interior. Com o juiz do interior é mais fácil de eu tratar com ele. Vou aproveitar que eu não fui citado. Qual é o meu prejuízo? Só as custas. Mas, doutor, paguei quase 12 mil reais de custos. Não tem problema, não. Eu vou entrar com ação de devolução desse valor, já que o processo foi extinto. Aí você vai ter que gastar de novo com as custas lá no processo no anterior. Aí pronto, pagou as custas, falei com o juiz do interior, mostrei a apólice de seguro, juiz, não, doutor, está suspensa a exigibilidade. Então, fica nessa história. Tá certo? É exatamente isso que a gente sempre fala lá nas mentorias. Vamos achar um outro caminho. Vamos achar outro caminho. Por isso que não existe fórmula de bolo, não existe receitinha pronta, né? Aquele decorador de tese. Ouviu o Galo cantar? Tem a tese A, B, C. Vou pegar o modelinho e vou dar entrada. Não é bem assim. Olha, falando do passado, lembra do salário educação? Claro. O primeiro processo de salário educação do Estado do Ceará foi meu. O meu processo, na época, eram todos os processos físicos, ele não saía da pessoa que era a primeira que atendia lá na secretaria de vara. Aí eu
Eu disse assim, ele falou, só matar a minha curiosidade, eu já sei a resposta. Eu disse assim, por que esse processo está aqui? Ele disse, doutor, a gente tem um tempo todo mundo vindo aqui atrás desse processo para tirar a cópia da inicial. O primeiro do estado do Ceará, segunda vara da Fazenda Pública aqui de Fortaleza. Aí, eu até usei isso como foi argumento na época quando eu fui despachar com o juiz disse, doutor, o senhor está tendo o lynch case do estado do Ceará. Aí ele se encheu. O meu primeiro. Aí ele deu a liminar. Então, mas é isso que a gente está falando. Só copia. É a diferenciação do você tributarista. Que nós temos as aulas, nós temos as peças que você apresenta para todos, mas aquele último sábado do mês não tem preço. E o grupo do Telegram, né? Porque também a gente tem um grupo exclusivo dos alunos, que tem mais de 1.000 pessoas lá, com conhecimentos variados, e que vem assim aquela dúvida de um momento, que é um detalhezinho, e você joga lá no grupo, vem a resposta de um colega que já passou por isso também, ou seja, só o decorar, você vai dar entrada na ação, e aí, o que fazer depois? Ainda mais quando você pega um juiz turrão, né? Alguém que não conhece a matéria, ou uma fazenda que dá uma argumentação diferenciada. E agora, como é que eu respondo? O que eu faço? Que estratégia eu uso para poder ajudar o meu cliente? Pensar as estratégias em conjunto, né? Com esse grupo de pessoas, com esse time maravilhoso. Isso... É por isso que eu estou no meu segundo ano de você tributarista e vou ter o terceiro, vou ter o quarto, vou ficar sempre renovando, porque sempre a gente aprende. Essa troca de informações, o direito está mudando. Infelizmente, o princípio da segurança jurídica foi relegado há bastante tempo. Nós não temos mais. Nós temos uma decisão no sentido, no mês seguinte ela pode mudar. Uhum. Infelizmente. Então, é que nós estamos, e daí onde a gente estando vivendo num ecossistema, como é o você tributarista, a gente está acompanhando. É todo mundo discutindo, seja no Telegram, seja nas mensagens privadas, que a gente, graças a Deus, também fazemos um network tão bom. Sempre eu tenho um pessoal que me chama, até já estão achando até que eu sou o seu. Como é que ele me chama? Você é o monitor, viu? Já sou monitor. Não, você que é o monitor da professora, me ajude. Não sou amigo dela, mas eu sou igual a você, aluno. Mas deixa eu ver que eu posso lhe ajudar. Tamanha sua colaboração conosco, Emerson. Tenho certeza que você já com o pessoal que está aqui assistindo deve estar saindo assim com a mente fervendo, né? Cheio de ideias, com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa, que é exatamente para abrir a mente, né? Para sair da caixinha e começar a enxergar as oportunidades, né? Tem aquele que só vê o obstáculo. Mas esse obstáculo ele é para ser transposto e para ir buscar exatamente essas oportunidades, né? Exatamente. Aquela velha filosofia do advogado, aqueles que querem ser advogados, infelizmente a gente que está na faculdade, a gente sabe que são poucos que querem ser advogados, mas aqueles que querem acham que não, eu terminei, prestei exame de ordem, estou aprovado, basta eu sentar na minha cadeira que os clientes vão vir. Aí não. Já se foi o tempo, tem muita gente. Só somos hoje mais de 1.300.000 advogados no Brasil. Nós temos hoje mais faculdade de direito do que todo o mundo. Todo o mundo. E, infelizmente, o cliente só está procurando valor, custo. Quanto mais barato, melhor. E aí, é por isso que a gente vai mostrando um diferencial. Né? Porque, às vezes, acontece do cliente deixar por outro mais barato, depois ele volta com um problema maior ainda, né? Também. Esse que eu estava comentando agora dessa ação anulatória, quando eu vi os processos administrativos, só eu, como julgador do CONAT, teria, num tema igual, obviamente eu não poderia ter feito a defesa dele lá no CONAT, porque eu sou impedido. Mas num tema igual, se ele tivesse procurado lá atrás um advogado tributarista,
ele teria todos os autos de infrações teriam caído. Todos. Certo. E não era por prescrição, não. Era por erro de imputação. Ele cumpriu todas as formalidades. Ele tivesse entrado com recurso junto ao CONAT, teria morto. Muito barato teria pago, o mais caro que fosse o advogado que tivesse cobrado dele, do que ele estaria gastando, porque hoje ele está advogado, custas e o seguro que ele teve que fazer. Então, poderia ter economizado tanto disso, né? Fazendo algo numa defesa administrativa. Exatamente. Que não tem custas, que não precisa ter garantia, né? Já suspende automaticamente quando você faz a defesa e resolvido muito antes de chegar ao judiciário, inclusive com órgãos que são mais especializados, né? Quando a gente está nos órgãos administrativos, eles têm um conhecimento muito mais refinado, muito mais especializado daqueles aspectos técnicos ali, né? Exatamente. Bom. Mas, Emerson, já passamos aqui, inclusive, de 1 hora, olha como voa o tempo, quando a gente está num bom bate-papo, numa boa conversa. E eu quero te agradecer novamente, reiteradamente, por colaborar conosco aqui, né, nesse aquecimento do treinamento advogado tributário, por estar sempre colaborando nos nossos encontros de mentoria, por estar sempre colaborando lá no Telegram, por você ser essa pessoa tão aberta e tão como é que é? Altruísta, né? De realmente ajudar porque quer colaborar para o crescimento, para as oportunidades de todo mundo, né? Esse é um espírito que os grandes têm. Né? Tá bom. Eu fico muito agradecido e envaidecido, tá? Com todos esses elogios. Muito obrigado. Estou aqui sempre para contribuir com você, principalmente com você tributarista, com nossos colegas que lá estão. E fica aqui só o recado para aqueles que vão participar desse aquecimento. Saibam que vocês não vão ficar só por aí. Saibam que é difícil não entrar no grupo e aqueles que vão entrar vão ter a certeza que vão estar dando uma guinada. Ou uma melhor guinada, ou talvez um novo produto, um novo nicho para você ter dentro do seu escritório. Eu sou daqueles... eu não acredito muito no generalista, apesar de ser. Eu muito me envaideço, porque é pela herança que eu tive do meu pai de estudo e de conhecimento, de qualquer área do direito eu mexo. Eu só tinha uma área que eu não mexia, que era a direito de sucessões. Quando eu comecei a fazer holding, eu tive que estudar direito de sucessões. Então, eu sou um generalista, mas com profundidade em tudo. Se você quer ser generalista, como eu, pode ser, mas estude muito, que vale muito a pena e a nossa profissão é a melhor profissão. Prova disso que nós estamos vendo aí. Pessoas que estão deixando a magistratura, voltando para a advocacia. Não é um, não. São vários. E gente com muito tempo largando. Não é aposentando, não. É largando mesmo. Lembre-se que hoje, você que está saindo da faculdade, se você não fizer uma previdência complementar, você vai ter a mesma aposentadoria que eu vou ter. Do INSS, o mesmo valor. Que mudou. De 2019 para cá, mudaram as aposentadorias. Então, onde a gente ganha dinheiro, onde a gente ganha outras coisas até melhor do que o dinheiro, é na advocacia. E com bem mais melhor do que outra coisa. Com a autonomia, que é o que esse pessoal, principalmente que está saindo de lá, né? A pressão do CNJ de números, de metas, né? Hoje não está fácil, não, né? E a advocacia, principalmente quando você tem o seu negócio, né? Ela gera essa autonomia, né? A gente trabalha, mas trabalha com nossos objetivos, né? Com nossos propósitos, nossos horários, né? Então, não é que é molezinha, não. A gente trabalha bastante. Mas
mas com esses prós, né, em relação a isso. Certo. Muito obrigada, Emerson. Nada. Agradeço novamente. Quero cumprimentar todo mundo que está aqui conosco, acompanhando, e convidar vocês para continuar, né? Esta semana toda e semana que vem, com aquecimentos para o treinamento Advogue no Tributário. E do dia 16 a 19 de outubro, né, teremos aulas ao vivo, às 20 horas, no treinamento Advogue no Tributário. É só se inscrever aqui no link abaixo. O Emerson, mais uma vez, super obrigada, como sempre, contribuições muito valiosas. Beijo grande. Tchau, obrigado. Boa noite.